A multa que mais multa motoristas no Brasil. Você pode estar cometendo. Imagine sair de casa normalmente, dirigir alguns quilômetros, e semanas depois descobrir que recebeu uma multa que nem percebeu que cometeu. Isso acontece com milhões de motoristas no Brasil todos os anos. Alguns olham o celular por poucos segundos. Outros passam alguns quilômetros acima do limite, e há quem avance um sinal sem perceber. Mas aqui está o que muita gente não sabe. Existem infrações que estão dominando o ranking de multas no país. E uma delas é responsável por dezenas de milhões de autuações todos os anos. Hoje você vai descobrir qual é a multa mais aplicada no Brasil, quais infrações podem pesar no bolso e quais erros simples fazem milhares de motoristas perderem pontos na carteira. Algumas dessas multas acontecem todos os dias, sem que o motorista perceba. Então já deixa o like e se inscreve no canal, porque entender essas regras pode te ajudar a evitar multas e dirigir com mais segurança. A multa que milhões de motoristas recebem sem perceber. Todos os anos, milhões de motoristas brasileiros recebem notificações de multas de trânsito. Algumas chegam semanas depois de uma viagem. Outras aparecem inesperadamente no aplicativo do governo ou pelo correio. E muitas vezes a reação é sempre a mesma: surpresa. Mas eu nem percebi que estava acima da velocidade. Eu só olhei o celular por alguns segundos. Foi só um momento parado em local proibido. Essas situações parecem pequenas, mas estão entre as infrações que mais geram autuações no Brasil. E a verdade é que muitas dessas multas acontecem por hábitos comuns do dia a dia, que motoristas acabam repetindo sem perceber o risco ou a consequência. Hoje vamos revelar quais são as infrações mais comuns nas ruas e estradas brasileiras, por que elas acontecem com tanta frequência e quais delas podem gerar multas muito mais caras e pontos na carteira. O excesso de velocidade, líder absoluto de multas no Brasil. Entre todas as infrações registradas no país, o excesso de velocidade ocupa o primeiro lugar com grande vantagem. Milhões de autuações são registradas todos os anos, principalmente por meio de radares eletrônicos espalhados nas cidades e rodovias. Essa infração é tão comum porque muitos motoristas ultrapassam o limite de velocidade sem perceber. Em vias urbanas, por exemplo, a diferença entre 50 km/h e 60 km/h pode parecer pequena, mas já é suficiente para gerar multa dependendo da tolerância do radar. Além disso, a pressa do cotidiano contribui para esse comportamento. Pessoas atrasadas para o trabalho, compromissos ou viagens acabam acelerando mais do que deveriam. Como funcionam os limites de velocidade e os radares? Os radares instalados nas vias são equipamentos projetados para monitorar a velocidade dos veículos de forma automática. Eles registram a velocidade do carro no momento em que passa pelo sensor e comparam esse valor com o limite permitido na via. Dependendo do quanto o motorista ultrapassa o limite, a infração pode ser classificada de maneiras diferentes. Se o excesso for de até 20% acima do limite, a infração é considerada média. Entre 20% e 50%, passa a ser classificada como grave. Esses registros são enviados automaticamente para os órgãos de trânsito responsáveis, que emitem a autuação. Avançar o sinal vermelho, uma infração perigosa. Outra infração extremamente comum é avançar o sinal vermelho ou desrespeitar a parada obrigatória. Diferente do excesso de velocidade, que muitas vezes acontece sem intenção, avançar um semáforo vermelho geralmente envolve uma decisão rápida do motorista. Muitas vezes isso acontece quando o condutor acredita que ainda conseguirá passar antes do sinal fechar. Outras vezes, ocorre em cruzamentos com trânsito intenso ou quando o motorista tenta evitar ficar parado. No entanto, esse comportamento pode gerar acidentes graves, principalmente em cruzamentos urbanos, onde há circulação de pedestres e outros veículos. O uso do celular ao volante. Nos últimos anos, uma das infrações que mais cresceram no Brasil
é o uso do celular ao volante. Com a popularização dos smartphones, muitos motoristas passaram a usar o aparelho durante a condução. Enviar mensagens, verificar redes sociais, atender chamadas ou até usar aplicativos de navegação enquanto dirige se tornou um comportamento frequente. O problema é que qualquer distração ao volante reduz drasticamente o tempo de reação do motorista. Em poucos segundos, olhando para o celular, o condutor pode deixar de perceber um pedestre atravessando, um veículo freando à frente ou uma mudança no semáforo. Estacionamento irregular, uma infração recorrente. Estacionar em local proibido é outra infração extremamente comum nas cidades brasileiras. Em áreas com grande fluxo de veículos e pouco espaço para estacionamento, muitos motoristas acabam parando em locais inadequados. Isso inclui estacionar sobre calçadas, em frente a garagens, em vagas destinadas a pessoas com deficiência ou idosos, ou em locais com sinalização proibitiva. Além da multa, o veículo pode ser removido por guincho, dependendo da situação. Isso gera custos adicionais e transtornos para o motorista. Falta de cinto de segurança. Mesmo sendo uma das regras de segurança mais conhecidas no trânsito, ainda existem muitos casos de motoristas e passageiros que não utilizam o cinto de segurança corretamente. Em muitos veículos, o problema ocorre principalmente no banco traseiro. Passageiros acreditam que, por estarem atrás, o risco é menor. No entanto, em caso de colisão, pessoas sem cinto no banco traseiro podem ser arremessadas contra os ocupantes da frente, aumentando drasticamente a gravidade do acidente. Ultrapassagem em local proibido. A ultrapassagem em local proibido é considerada uma infração gravíssima. Esse tipo de manobra é extremamente perigoso, principalmente em rodovias com tráfego intenso ou em curvas e aclives. Quando um motorista ultrapassa em faixa contínua ou em local sem visibilidade adequada, ele coloca em risco não apenas a própria vida, mas também a de outros motoristas que vêm no sentido contrário. Por esse motivo, essa infração possui penalidades severas. Interromper ou perturbar a circulação. Entre as infrações mais caras do trânsito brasileiro está a que envolve interromper ou perturbar a circulação de veículos. Isso acontece quando um condutor bloqueia uma via de forma intencional ou causa retenção do tráfego. Esse tipo de situação pode ocorrer durante manifestações ou bloqueios ilegais, mas também pode acontecer em situações mais simples, como parar o veículo em locais inadequados em vias movimentadas. Além da multa elevada, o veículo pode ser removido. Infrações registradas automaticamente. Uma característica importante do sistema de fiscalização atual é o uso crescente de equipamentos automáticos. Radares, câmeras e sensores monitoram diversas infrações sem a presença direta de agentes de trânsito. Isso explica por que o excesso de velocidade aparece com tanta frequência nas estatísticas. A fiscalização automática permite registrar milhões de infrações ao longo do ano. Essa tecnologia tem como objetivo aumentar a segurança nas vias e reduzir comportamentos perigosos. Por que tantas pessoas cometem infrações? Existem diversos fatores que explicam o grande número de infrações registradas no Brasil. Entre eles estão pressa, falta de atenção, desconhecimento das regras e até hábitos adquiridos ao longo do tempo. Em muitos casos, motoristas acreditam que pequenas infrações não representam riscos significativos. No entanto, quando essas atitudes se tornam comuns, aumentam as chances de acidentes. Educação no trânsito e conscientização são essenciais para reduzir esses números. O impacto das multas na segurança. Embora muitas pessoas vejam as multas apenas como penalidades financeiras, elas também têm um papel importante na segurança viária. A fiscalização serve como forma de incentivar o respeito às regras de trânsito e reduzir comportamentos perigosos. Estudos mostram que áreas com fiscalização ativa
tendem a registrar menos acidentes graves. Como evitar multas de trânsito? Evitar multas muitas vezes depende de hábitos simples. Respeitar os limites de velocidade, manter a atenção constante na via e evitar distrações são atitudes fundamentais. Também é importante observar a sinalização das ruas, respeitar semáforos e estacionar apenas em locais permitidos. Pequenas mudanças de comportamento podem evitar penalidades e, principalmente, aumentar a segurança no trânsito. A importância da direção consciente. Dirigir exige responsabilidade. Cada decisão tomada ao volante pode impactar não apenas o motorista, mas também passageiros, pedestres e outros condutores. Adotar uma postura consciente no trânsito significa dirigir com calma, respeitar regras e estar sempre atento ao ambiente ao redor. Essa atitude contribui para um trânsito mais seguro para todos. O trânsito começa nas escolhas do motorista. As infrações de trânsito mais comuns no Brasil revelam um padrão claro. Muitas delas acontecem por distração, pressa ou descuido. Excesso de velocidade, uso do celular ao volante, avanço de sinal vermelho e estacionamento irregular continuam liderando o ranking de autuações no país. No entanto, cada motorista tem o poder de mudar essa realidade, adotando comportamentos mais responsáveis. Respeitar as regras de trânsito não é apenas uma forma de evitar multas. É uma forma de proteger vidas. E agora, eu quero saber, você já recebeu alguma dessas multas? Compartilhe sua experiência nos comentários. E se esse conteúdo te ajudou a entender melhor o trânsito brasileiro, deixe seu like e se inscreva no canal para acompanhar mais conteúdos educativos sobre mobilidade e segurança.